E a relação de troca do suíno vivo com o milho e o farelo de soja melhorou no começo do mês. Mas março termina com o poder de compra dos suinicultores de Santa Catarina e de São Paulo no pior nível para um mês em toda a série histórica do CPEA. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a analista do CPEA, a Juliana Ferraz. Boa tarde, Juliana. Bem-vinda. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu que agradeço o convite. Juliana, de quanto foi essa queda no poder de compra dos suinocultores em março? Fala pra gente. Priscila, a queda no poder de compra ela foi bastante intensa, né, nesse mês. Em São Paulo aí ficou na casa dos 20% o recuo, e em Santa Catarina ainda maior, né? O recuo ficou acima dos 30%. Então, a gente já faz esse acompanhamento, né, na evolução do poder de compra do suinocultor, e é o pior patamar, né, para todos os meses aí, considerando os períodos de março, né, de todos os anos. E o que explica esse cenário, visto que os preços, né, dos suínos tiveram alta entre o fim de fevereiro e começo de março? Os principais fatores que explicam, né, justificam esse movimento é a valorização no preço dos insumos, principalmente os ligados, né, à ração animal, milho, farelo de soja, e também a desvalorização do animal, né? Quando a gente compara o preço do suíno agora em março deste ano com março do ano passado, a gente nota que houve um recuo bastante expressivo, né? Certo. E existe aí uma perspectiva de melhora ou a tendência de queda no poder de compra deve se manter agora em abril? O que você enxerga agora para frente? Infelizmente, Priscila, o cenário ele deve continuar bastante desafiador para o produtor, especialmente o independente, né? E com os custos ainda bastante pressionados, porque esses principais insumos da atividade, que são o milho e o farelo de soja, eles não sinalizam, num curto intervalo de tempo, uma redução muito significativa. Então, isso tende a continuar, infelizmente, pressionando aí as margens do produtor. E, Juliana, a gente sabe, né, que existe um grau de incerteza mundial em função da pandemia e agora da guerra na Ucrânia. Como deve ficar o consumo de carne suína nos próximos meses, na sua opinião, Juliana? O consumo, a gente acredita que ele deva melhorar um pouco, principalmente o consumo doméstico. Primeiro porque o valor mais baixo, né, mais em conta dessa proteína, ela tende a atrair consumidores, né, que tendo em vista os altos patamares do preço da carne bovina e também as valorizações intensas aí do frango. Então, isso tende a fazer com que a população procure proteínas mais em conta e, nesse caso, o suíno ele tende a ser favorecido. E, além disso, também um outro fator que pode favorecer aí o consumo de carne suína são as temperaturas mais amenas, né? É comum que no período mais de temperaturas mais amenas e frio, né, esse consumo aí de carne suína ele aumente um pouquinho. Certo. Agora, falando das exportações, os embarques de carne suína eles caíram mais de 20% esse ano. Já existe uma estimativa de como o setor vai fechar o primeiro trimestre de 2022, Juliana? Sim, nos primeiros 13 dias úteis, né, que são os dados aí do Ministério divulgados, as exportações não foram tão ruins, pelo contrário, a gente já exportou mais de 80% de todo o volume embarcado no mês de fevereiro, mas ainda assim há uma grande preocupação em relação ao nosso principal comprador, né, que é a China. A China ela já está com o rebanho praticamente recomposto, tem reduzido as compras de carne suína no mundo todo e o Brasil não passou ileso disso, né? Também vem reduzindo as compras aqui no território brasileiro. Então, ainda que as exportações melhorem neste mês de março, no primeiro trimestre a tendência é de queda, né, em relação ao ano passado por conta desses recuos da China. Tá certo. Quero agradecer sua participação aqui no Mercado e Companhia. Uma ótima quinta-feira. Tenha um excelente fim de semana. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Juliana.